Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. Lucas, o terceiro Evangelho, capítulo 21. Leremos a partir do versículo 5. Amém? Semana passada estava mais frio, tinha mais gente, né? Ou veio o frio, irmã. Uma bênção. Lucas 21, do versículo 5 em diante. Quem encontrar, por favor, coloque em pé. Acompanhe na tua Bíblia, por favor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras, de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não os assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Até aí o versículo de número 28, amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a tua cabeça. Querido Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos na tua casa nessa manhã e termos o privilégio de estudar a tua palavra. A tua palavra que é viva, que é a revelação da verdade do Senhor para as nossas vidas e corações. Tu possas nessa manhã, ó Pai, falar aos nossos corações, nos dar clareza de compreensão, nos dar sabedoria, e que sairemos daqui edificados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém, irmãos? Queridos, todos nós estamos aí diante de uma situação terrível que está acontecendo no Brasil. A manifestação dos caminhoneiros, né, que de fato tem parado o Brasil. Hoje, ao vir para cá, eu não vi um só caminhão na BR-153, né? Parece que continua ainda. A gente não sabe até quando vai durar. Mas, queridos, quando a gente se depara com situações como essa, a gente sabe que
Existem dois tipos de posições em relação a situações que acontecem, principalmente por parte dos crentes. Tem algumas pessoas que, quando acontece uma manifestação dessa, algo local, algo no Brasil como um todo, já começam a falar: não, Jesus está voltando amanhã, né? Então é o fim do mundo, alguma coisa desse sentido. É o que eu chamo de superestimação dos acontecimentos, né? Como também tem outras pessoas que subestimam: não é nada, não, isso é só mais um acontecimento, daqui semana que vem vai estar tudo normal, só foi uma manifestação, e se comportam dessa forma. Eu costumo dizer, e sempre afirmo isso, que vida cristã é vida de equilíbrio. Cuidado com a superestimação de muitas coisas e cuidado com a subestimação. Então, os extremos são sempre perigosos. Você passa, não, como algumas pessoas fazem, qualquer acontecimento, há um pré-desabou em São Paulo, não, vamos entrar em pânico, porque agora é o fim do mundo. Não, calma, tem algumas coisas que nós temos que aprender com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela já predisse o que estava por acontecer. A Bíblia já revela quais são os acontecimentos chamados acontecimentos do fim. E quando eu leio alguma coisa na internet ou em algum jornal, não tem muita diferença se você está lendo Mateus capítulo 24, não tem muita diferença se você está lendo Lucas capítulo 21, tudo que acontece, eu estava ainda há pouco aqui, pesquisando no Google, né, notícias atual do mundo. Você vê isso, é um tsunami lá no Haiti, é um terremoto não sei aonde, é bombardeio na faixa de Gaza. Essas questões já faz parte do nosso dia a dia. As notícias que a gente vê hoje são notícias que já foram preditas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Jesus não nos deixou de forma alguma sem informação. Ele já falou como é que seria os últimos dias. E por mais que você às vezes ou superestima ou subestima a escatologia, a predição das últimas coisas, os últimos dias já começaram. E não é de hoje. Sabe quando é que começou os últimos dias? Diz a palavra do Senhor, de acordo com a interpretação bíblica, lá em Atos capítulo 2 já começou os últimos dias, já começaram os últimos dias, porque já foi o início, o cumprimento de uma profecia lá de Joel capítulo 2, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E o próprio apóstolo Pedro interpretou esse texto de Joel 2 dizendo: já está começando os últimos dias. Então, desde a fundação da igreja, já estamos vivendo os últimos dias. E como é que o cristão deve se comportar diante desses últimos dias? Qual que é a nossa posição? A igreja durante a história já se comportou nos dois extremos. Como eu disse, a superestimação como a subestimação. A igreja primitiva achou que Jesus voltaria naquela geração. E eles pararam de fazer tudo, pararam de fazer faculdade, pararam de estudar, pararam de trabalhar, vender as suas propriedades. Jesus está voltando agora, então vamos preparar totalmente para a vinda de Cristo. E muitos deles se frustraram, porque não compreenderam as profecias e Jesus não voltou, no sentido pleno da palavra, não voltou para eles. Para eles nós sabemos que já voltou, que eles já se encontraram com o Senhor. Jesus tem voltado todos os dias aí de forma individual, né? Aquilo que o pastor Benjamin colocou essa semana no WhatsApp: prepare o Israel para encontrar com o seu Deus. O crente tem que estar sempre preparado. Mas ao mesmo tempo, queridos, tem pessoas que vivem a vida como se Jesus não fosse voltar nunca, não fosse voltar nunca, e às vezes não encontram esse equilíbrio. Um dos pais da igreja dizia o seguinte: que o cristão deve viver da seguinte maneira: ele deve estar preparado como se Jesus fosse voltar hoje, agora, e ao mesmo tempo trabalhar e viver como se Jesus não fosse voltar nunca. É um ponto de equilíbrio, interessante isso, né? Ou seja, eu continuo fazendo aquilo que eu estou fazendo, evangelizando, cumprindo o meu papel como cristão, mas ao mesmo tempo estou na expectativa que Jesus pode voltar hoje, voltar agora. Queridos, mas voltando aqui para esse texto, quando a gente olha para esse texto aqui, esse texto que é um paralelo de Mateus capítulo 24, Lucas 21, a gente observa que os acontecimentos aqui relatados por Jesus, que era de fato profecia, que é uma profecia, tem tudo a ver com os noticiários dos dias atuais. Tem tudo a ver
ver com aquilo que está acontecendo nos últimos dias, mesmo no Brasil e no mundo. Tem tudo a ver com a história da humanidade. Tem tudo a ver, queridos. Às vezes a gente vai acostumando com as coisas, mas tudo isso que Jesus disse, talvez você lê algumas coisas aqui e você fala assim, não, mas isso aqui deveria fazer parte das notícias também daquela época. Não! Na época de Jesus, quando se falava em terremoto, você poderia marcar uma data, um dado histórico. Isso aconteceu, um dos profetas menores fala sobre isso. No ano do terremoto. Se fosse para datar alguma coisa hoje no ano do terremoto, não serviria como datação. Por quê? Naquela época os terremotos eram raríssimos. Passavam 200 anos, 300 anos sem ter um terremoto. Hoje você fala assim, no ano do terremoto, você fala assim, qual? De ontem, diante de ontem, semana passada? Da onde? Do Japão? Do Haiti? Da onde? Não é assim? Então as coisas estão se afunilando sim. As profecias estão se cumprindo sim. Joga a palavra do Senhor. Então, por mais que nós estamos acostumados com essas coisas, nós temos essa tendência de cauterizar a mente, de acostumar. O ser humano é igual aquela história de quando você quer matar um sapo, né? Você não pode jogar na água quente. Não é isso que as pessoas brincam? Tem uma fábula aí, né? Se jogar na água quente, ele pula na hora. Deixa ele lá e vai amornando, esquentando. Quando ele vê, morreu. Porque foi acostumando com o calor. E nós não podemos acostumar com as coisas sem nos apercebermos. O próprio texto que nós lemos aqui, o próprio assunto de Jesus, olha, presta atenção na parábola da figueira. Quando os frutos estão, quando as flores estão desabrochando, é porque o dia do fruto está chegando. Então é isso que Jesus nos alertou. Então, queridos, presta atenção. Essas profecias têm a ver com os nossos dias hoje. Sim! Presta atenção, calculo que em 9 milhões o número de mortos e em 30 milhões o número de feridos no final da Primeira Guerra Mundial. Na história da humanidade nunca houve tantos mortos. E nós estamos aqui há 70 e poucos anos, 70 anos em torno da Primeira Guerra Mundial. Ao longo do século XX, estima-se que 600 milhões de seres humanos perderam a vida devido a guerras. Isso não acontecia nos séculos anteriores. São coisas do século XX, agora você continua no século XXI. E às vezes nós nos acostumamos com essas notícias. Mas certamente Jesus já tinha proclamado essas profecias aqui. Jesus já tinha proclamado essas profecias e ele disse como é que iria acontecer. Jesus falou, nesse texto que nós lemos, presta atenção. No verso 6, vai dizer o seguinte: então disse Jesus, vedes essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra em que não seja derribada. Jesus falou aqui então que de fato viriam guerras, estava profetizando acerca de guerras. E muitas das profecias aqui já começaram a ser cumpridas naquela geração. Tem muitas das profecias aqui que Jesus disse que já cumpriu no ano 70, por exemplo, depois de Cristo, foi a queda de Jerusalém. Então esse texto aqui, ai das grávidas, tem pessoas que ficam olhando para esse texto achando que algo vai acontecer no futuro. Não, já aconteceu já. Ai das grávidas naquela época, quando tiver que fugir da perseguição do Império Romano, do grande imperador Nero. Então ela sofrendo, e Jesus falou assim, orai para que isso não suceda no inverno. Fugir em época de chuva, meu irmão, é a pior época para fugir. E essa foi a predição de Jesus. Então muitas profecias já se cumpriram. Já existiram falsos cristos e anticristos. No Brasil mesmo tem o Henrique Cristo, né? E tantos outros no mundo que se dizem cristos. Se dizem de fato que são filhos de Deus. Jesus diz no verso 9 que haveriam guerras e revoluções. Essas revoluções, desde a Revolução Industrial, essas revoluções, essas manifestações, Jesus já as predisse nesse texto aqui. Ele diz que haveria nação contra nação e reino contra reino, terremotos, epidemias, fome em vários lugares e coisas espantosas. Será que você está lendo o jornal O Popular? Né? Será que você está assistindo o Jornal Nacional? É isso que Jesus estava dizendo aqui, perseguição contra a igreja. Vivemos em um país, graças a Deus, né, que temos essa liberdade ainda, não sei até quando, mas temos uma liberdade de culto. Mas vai para outros países do mundo. Tem países que você pode falar, eu sou cristão, já morreu.
Tem país que a Bíblia tem que chegar, sabe como? Contrabandeada, porque é algo ilícito naquele país. Tem país que as pessoas recebem Bíblias e cortam as folhas, rasgam as folhas, mas sabe para quê? Porque recebe só uma Bíblia. Aí não tem todo mundo, igual a nossa igreja aqui, todo mundo pode ter acesso a uma Bíblia. As pessoas pegam um texto dessa Bíblia, lê, depois vem cá, irmã, troca comigo, deixa eu ler a sua página. Porque eles não têm acesso. São países em que a igreja de fato é perseguida de fato. Perseguida de fato. Traição na família, a igreja seria odiada, Jerusalém seria sitiada, já aconteceu no ano 70, até que se cumprisse o tempo dos gentios, e já se cumpriu. O tempo dos gentios em Jerusalém já se cumpriu até o ano de 1948. Quando o brasileiro Oswaldo Aranha, ali na ONU, deu o voto de Minerva e para a recriação do Estado de Israel. Então, de 70 depois de Cristo até 1948, Israel deixou de ser Estado. O texto diz que eles iriam ser dispersos por todas as nações. E não tem judeu no Brasil até hoje, né? Na Europa, na América do Norte, no mundo todo. Foi o que aconteceu em 1948 que eles retomaram e reconstruíram e tentaram reconstruir o Estado de Israel, até que se cumprisse o período dos gentios. Foi o que Jesus disse nesse texto aqui. Ele diz que gentios habitariam em Jerusalém, sinais do sol, na lua, nas estrelas, entre todas as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. Maremotos, tsunamis. Você já ouviu falar que aconteceu isso em algum lugar? Queridos, quando eu olho para esse texto aqui, presta atenção, mais de 99% das profecias já se cumpriram. Mais de 99% das profecias que Jesus disse aqui já se cumpriram. De forma local, de forma plena, mundial. Só falta uma: a volta de Jesus. Amém, Jesus. Só falta uma. Por isso que a igreja tem que ficar sempre nessa expectativa. Aí eu pergunto para você, estamos falando de profecia, se tudo que Jesus disse cumpriu, que foi 99% das profecias, esse será que ele vai cumprir? Não? Claro que ele vai. E essa deve ser a nossa postura, queridos. Nós aprendemos aqui então que essas profecias estão se cumprindo. E a pergunta que nós devemos fazer: o que eu tenho a ver com isso? A gente fica assim, né? A gente ouve noticiários sobre a Venezuela, o país está em crise. Esses dias uma amiga nossa que casou com um membro da segunda igreja presbiteriana de Goiânia, ela contando pra gente que uma pessoa lá, o salário dela não dá para comprar 2 Coca-Colas. Lá ganha os seus 400 bolívares, a Coca-Cola é 300. Um salário mínimo não consegue comprar uma Coca e nem 1 quilo de carne. E a gente olha assim: não, é lá na Venezuela, uma coisa distante. E nós devemos perguntar: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? Queridos, mas Jesus, ele é tão fantástico, né? Que ele já nos exortou quais deveriam ser as posturas que nós, como cristãos, deveríamos tomar em relação ao cumprimento das profecias. E ele nos dá nesse texto aqui de Lucas 21 algumas exortações quanto aos acontecimentos proféticos. Qual que deve ser a postura da igreja? Então não quero aqui falar para você que o mundo está acabando porque os caminhoneiros pararam. Não quero superestimar, não. Nem quero subestimar também, não. Mas eu olho para a palavra do Senhor, a Bíblia me ensina, adiante das profecias, não de algo apenas local, mas de algo mundial que tem acontecido, dos acontecimentos mundiais, quais são as exortações que Jesus tem dado para a sua igreja. E essa revelação é só para a igreja, não é para o mundo. Deus está falando para a igreja, e ele traz a sua revelação para a igreja. A primeira exortação, querido, é a seguinte: tirem os olhos dessa terra e vivam como cidadãos do céu. É o que diz aí o versículo 5 e 6. Olha na tua Bíblia aí. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de pedras e de dálias. Então disse Jesus: vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando isso sucederá? E que sinal de quando essas coisas estiverem para se cumprir?
Respondeu ele no verso 8: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Chegou a hora, não sigais. Quando ouvires falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. O que Jesus está falando? Os discípulos, queridos, estavam mostrando para Jesus o templo maravilhoso que acabava de ser sido reconstruído. E mostramos, olha que templo lindo que nós temos aqui. Aí Jesus joga um balde de água fria neles. Estão olhando para coisas materiais, coisas físicas, humanas. Um templo aqui, o nosso templo é aqui. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa profecia demorou aí só em torno aí dos 40 anos para se cumprir. Essa que Jesus disse aqui. Nós estávamos aqui em torno do ano 27, 28, depois, no ano do Senhor. No ano 70, esse templo que os discípulos mostraram foi derribado. Está entendendo? Então a visão de Jesus para nós é a seguinte: tirem os olhos desta terra, não marque, não arme, não faça sua morada nessa terra. Aqui você arma apenas a sua tenda. Aqui nós somos apenas peregrinos. Nós somos peregrinos. Tiago fala sobre isso aos crentes dispersos. Nós somos dispersos, somos peregrinos, forasteiros. Pedro também vai falar sobre isso. Nós somos forasteiros. A nossa vida não é aqui. Tudo que você projeta para essa vida vai ficar aqui. Já observou? O que você vai deixar aqui? O que você vai deixar? Certa feita, alguém fez uma pergunta acerca do grande bilionário que morreu. O que ele deixou? Aí o advogado respondeu: tudo. O que ele deixou? Tudo. Não levou nada. O que nós vamos levar nessa vida, queridos? A gente projeta para essa vida, o que nós vamos levar? Nós temos que sempre repensar: o que eu estou construindo? Eu quero ter uma vida aqui, eu vou construir minha casa. Jesus está dizendo, em verdade, sabe essa casa que você mora? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Sabe esse carro que você tem? Vai envelhecer, vai virar sucata. Sabe essa vida? Sabe fazenda? Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, vai ter outro proprietário. Talvez não seja nem os seus filhos. Eu sempre brinco com a Patrícia, né? Às vezes eu falo com ela assim: meu bem, já pensou? Todos nós que estamos aqui, daqui 100 anos não tem ninguém de nós aqui, certeza. Nenhum de nós vai estar aqui daqui 100 anos. Isso é fato. Você já viu alguém aí vivendo 130, 150? Não tem mais. Já foi essa época, já passou essa época. Hoje é 80, 90 e já está fazendo hora extra. É ou não é? Mas, ou seja, é realidade, queridos. Se Jesus não voltar para a humanidade toda, para nós ele voltará. Minha avó viveu 94 anos, mas Jesus voltou para ela. A outra já está com 94, a materna. E breve, talvez, não sei, não sabe a hora da fila, né? Mas uma hora vai voltar para ela também. Está entendendo, queridos? Então, o que Jesus está nos ensinando? Vocês estão preocupados com o templo. Estão preocupados com coisas humanas, coisas físicas. Tirem os olhos desta terra e vivam como cidadãos dos céus. Vós não sois daqui. Nós pertencemos a um outro reino, que a Bíblia chama de reino de Deus. Vocês não são deste mundo. E já observou, queridos, o quanto de tempo a gente investe em coisas deste mundo? Não é só você não, eu também. Onde nós temos que sempre ser alertados. A gente gasta muita energia, muita força em coisas deste mundo. Para quê? Para quê? Muitas coisas. O próprio apóstolo Paulo falou: se nós tivermos o que comer, que beber, que vestir, e sejais contentes, satisfeitos. Porque a gente precisa de muita coisa? Nada. Mas lá no céu nós vamos precisar. Quando nós encontrarmos com Jesus, Jesus não vai falar assim: ô Wilson Júnior, como é que está a sua empresa lá? Está grande? Quantos alunos tem? Quanto você ganhou de dinheiro? Como é que está a sua conta? Não vai ser essa pergunta que vai me fazer. Vai ser? Não vai ser. Mas quantos você evangelizou? O que você fez pelo meu reino? Quantos você instruiu? Essa é a pergunta que Deus vai fazer para nós, queridos. Como é que está a sua vida espiritual? São coisas que contam.
Afinal das contas, o que é que conta? É a nossa vida com Deus. Muitos sairão daqui ricos desse mundo, chegarão lá pobres. Mas como também muitos sairão pobres desse mundo e chegarão lá ricos. Glória. Aleluia. Porque colocaram o seu coração em coisas celestiais e não em coisas deste mundo. E é essa a exortação de tirem os olhos desta terra e vivam como cidadãos dos céus. É isso que Jesus disse. Tem pessoas que se preocupam tanto com as coisas dessa vida e esquecem tudo aqui, um dia será destruído. E quando isso acontecer, queridos, só nós e Deus teremos que prestar contas diante dele. E Deus, de fato, vai fazer essa pergunta: o que você tem feito por mim? O que você fez por mim? Então essa é uma das lições que nós tiramos aqui. Outra lição que o texto nos ensina aqui: deem testemunho. É o verso 13, vai dizer isso. E isso vos acontecerá com um propósito. Qual é o propósito? Para que deis testemunho. O mundo está aí desesperado. Qual é a postura do crente? O crente está confiante. É o que nós cantamos aqui hoje pela manhã. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Ontem eu estava ouvindo uma música antiga do Fernandinho que nós cantamos, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, né, Wagner? O que diz depois? Mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Por quê? Porque o nosso sustento não vem deste mundo, porque nós somos cidadãos dos céus. Amém. Amém. A nossa provisão não vem. Deus pode até usar os meios desse mundo, mas a nossa provisão vem de Deus. Você fala assim: mas vai faltar comida na minha casa? Não vai não, meu irmão. Você pode até fazer uma reserva, economizar, temos que aprender a economizar mesmo, mas não vai. Amém. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É promessa do Senhor que os seus Deus vai sustentar. Deus vai prover em qualquer circunstância. Não é diante de uma parada de manifestação de caminhoneiros, ou qualquer situação que acontecer, Deus sustenta dos seus. Deus tem compromisso com os seus filhos. Ele não tem compromisso com o mundo, não. Ele não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Mas com os seus filhos, Deus tem um compromisso. Deus vai nos sustentar, Deus vai nos prover. Então, enquanto isso, eu tenho que fazer? Dar testemunho de Jesus. Glória a Deus. Amém. Dar testemunho que o nosso Redentor vive. Dar testemunho de quem é Deus na nossa vida. Enquanto as pessoas estão desesperadas, falem do amor de Deus para elas. Falem para elas fazer isso que nós estamos fazendo. Tirar os olhos desse mundo e olhar para o alto. Ensine as pessoas a olhar para Jesus, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto isso, dê testemunho. Viva como discípulo. A palavra testemunho no grego traz essa ideia de mártir, né? De martirel no grego, a ideia de alguém que está pronto e disposto a oferecer a sua vida, que se necessário for será um mártir, porque ele crê, porque ele confia, porque ele sabe em quem ele tem crido. E essa deve ser a postura do cristão, testemunhar de Cristo. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é isso: você tem sido testemunha de Jesus? Você tem testemunhado de Jesus? Testemunhar da sua fé? Testemunhar de quem você é em Deus? Do que Cristo é para você e por você? Esse é o nosso papel, queridos. A igreja tem que ser testemunha. A igreja não pode olhar para esse mundo e viver como se fosse pertencente a esse mundo, não. Mas nós pertencemos a Jesus e temos que testemunhar dele. E o texto vai dizer aqui no verso 17 que a testemunha de Jesus tem o privilégio de não se perder um só fio de cabelo de sua cabeça. Aqui fala de duas coisas. É uma profecia que de fato Deus cuida dos seus, aqui nessa terra, mas que nós iremos receber um novo corpo, um novo céu e uma nova terra. Nós não vamos perder, nós vamos ganhar. Eu fico observando alguns crentes, pastor Benjamin, que as pessoas colocam no WhatsApp: Jesus está voltando, como se fosse algo para amedrontar o cristão. Eu não entendo. A notícia que Jesus está voltando deve gerar em nós o quê, irmãos? Ué, se você falar assim: olha, hoje é dia 27 de maio, dia 1º de junho você vai se tornar um milionário, seus problemas acabaram,
A sua conta vai amanhecer com milhares e milhares de dólares. O dinheiro já não vai ser problema para vocês. O seu cartão de crédito será ilimitado. Você vai ter o melhor plano de saúde. Aí você vai ficar triste por conta disso? Hã? Não. Mas não, está chegando o dia de eu ser milionário. Misericórdia. Uai, não estou entendendo não, ué. O dia da nossa redenção deve gerar o que em nós? O que Pedro escreve? Por nisso exultais. Glória a Deus. Alegrar. Jesus está falando glória a Deus. A igreja deve dizer Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, apressa Jesus de voltar. Porque aquele que tem um coração nessa vida, ele fica com medo. O coração dele está voltado para essa vida, mas aquele que olha para o alto fica feliz. Glória a Deus. Onde é que está o teu coração? Aonde que está o teu tesouro, meu irmão? Porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então o cristão, ele tem que, de fato, dar testemunho que ele está exultando. Jesus está voltando. Glória a Deus, está voltando mesmo, vai voltar mesmo. Se não voltar de forma coletiva, ele vai voltar de forma individual para cada um de nós. E cada um tem o seu dia e data marcados. Está entendendo? Então eu tenho que, enquanto isso, exultar e perseverar. Essa é aquilo que diz o verso 19, vai dizer o seguinte: olha, preste atenção aí. E na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. O que eu tenho que fazer? Perseverar. Glória a Deus. Perseverar, queridos. E o texto vai dizer que eu tenho que perseverar para ser salvo. Eu fico observando e olhando a nossa caminhada cristã. Quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas já desistiram? Nós que somos pastores de igreja, a gente olha para trás, quantas pessoas desviadas, que se perderam no meio do caminho, pastores inclusive, se perderam na sua missão. Quantas pessoas que não perseveraram? Patrícia e eu estávamos conversando esses dias sobre alguns colegas nossos da igreja. Quantos estão desviados? Porque não estão perseverando, não perseveraram. Mas a Bíblia diz que somente aqueles que perseverarem serão salvos. Então é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, meu irmão, a exortação de Jesus para nós é essa: persevere, não perca o foco, olhe para Jesus, continue servindo a Deus, continue adorando a Deus, continue vindo para a igreja, persevere, não desista da sua vida cristã. Essa é a exaltação, porque é na perseverança que nós ganharemos a nossa alma. E o próprio Senhor Jesus disse em outro texto: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Sabe por quê, queridos? A vida eterna, proporcionalmente, é inversamente desproporcional a essa vida aqui. Quando você fala de eternidade, você fala sobre algo que não tem fim. O que é essa vida? A Bíblia fala que é um conto ligeiro. Eu sento com a minha avó de 94 anos, em uma hora ela conta a história de vida dela todinha para mim. Onde ela nasceu, com quem se casou, quantos filhos teve, o que fez na vida. É um conto ligeiro. A Bíblia fala que a vida é como uma erva que nasce depois murcha, os anos passam e passam rápido. Então essa vida nossa não pode nem ser comparada com o que está por vir. Então se eu foco nessa vida, eu estou investindo forças naquilo que não tem rentabilidade. O bom investidor é aquele que investe em algo duradouro. E o cristão, que ele é sábio em Cristo, ele vai aprender a investir em coisas do céu, em coisas do alto. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que perseverar em investindo em coisas para o céu. É nisso que eu vou ganhar a salvação da minha alma, diz o texto aqui. Mas enquanto isso, queridos, muitos estão sendo foco do cumprimento dessas profecias. Sabe como? De forma negativa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E como as pessoas têm se tornado pessoas sem amor, têm sido mais amantes do pecado, mais amantes do dinheiro, mais amantes do mundo do que amigos de Deus. Enquanto isso, Deus nos chama como igreja para perseverar, porque aquele que perseverar, no contexto de Mateus 24, que é um texto paralelo a esse aqui,
No versículo 12 e 13 vai dizer isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero ser essa exceção aqui. Amém. Amém? O amor se esfriará de quase todos. Eu falei assim, opa, eu estou fora disso aqui. Eu não quero pertencer a esse todos, não quero ser o quase. Tá certo? Eu quero fazer parte desse quase. Eu sou exceção. Eu não estou incluso aqui não. Mas ele vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, meu irmão, Deus está mandando dizer nessa manhã, não desista da vida cristã. Persevere. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9 o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Você entende o que é isso, queridos? As coisas podem acontecer no que for aí fora. O que for. O cristão ele se mantém firme na rocha que é Jesus. Amém? O cristão ele se mantém em Cristo e ele persevera. E ao mesmo tempo o texto vai nos ensinar aquilo que o apóstolo Paulo já escreveu em outros textos da Bíblia. Exultai, porque a nossa redenção está próxima. É o que diz o verso 28. Ora, presta atenção, olha a instrução de Jesus no verso 28. Lucas 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o que o cristão deve fazer? Apavorar? Não. Quem lê Apocalipse e apavora é o ímpio. O Apocalipse foi escrito para o ímpio se apavorar. O cristão não. O cristão ele vê de forma diferente. Quando sucederem essas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Assim deve ser o cristão. Então, meu irmão, cada vez que você vê que a coisa está ficando mais difícil, que está acontecendo mais coisas, você tem que exultar. Não exultar pela tristeza dos outros, ou pela tristeza do mundo, mas exultar porque a nossa redenção está próxima. Essa deve ser a nossa postura. Alegre-se, ergue a cabeça, porque o que se passa é o cumprimento da profecia. E se está cumprindo, é porque Jesus está voltando, sim. O nosso dia se aproxima. Vivam com o espírito alegre. É esse conselho aqui. Exultem na bendita esperança. Paulo vai escrever ao pastor Tito, em Tito 2, verso 13, dizendo o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aleluia. Amém. O cristão deve viver alegre, independente das circunstâncias. Porque quando nós olhamos para o mundo, queridos, essa semana eu fiz igual a irmã Irene. Não sou muito de assistir noticiário não, mas eu gastei alguns minutos assistindo. Só gera tristeza na gente, angústia, medo, você fica meio assim. Eu falei, peraí, calma, Wilson Júnior, você não é deste mundo. Está entendendo? Ou seja, não olhe para esse mundo. Se olhar para esse mundo, você vai ficar apavorado. O negócio está feio, a crise, corrupção, essas notícias que você ouve. Mas quando você olha, o meu Redentor vive, eu não pertenço a esse mundo, não. Eu sempre falo isso, independente do próximo presidente ou a próxima presidente, o meu rei vai continuar sendo Jesus Cristo. Amém? É isso que nós temos que entender. Então nós exultamos no Senhor. Independente daquilo que está acontecendo, eu vou exultar mais, porque eu sei que o fim está próximo. Mas o fim para o cristão não vai ser o fim, vai ser o começo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo que até a natureza ela geme pela volta do Redentor. E quanto mais nós devemos alegrar, Jesus está perto de vir, e cada dia mais perto. Então exultai, pois a nossa redenção está próxima. Essa é a atitude que tem que ter. Uma quinta atitude: tomem conhecimento que o reino de Deus está próximo. É isso que vai dizer a partir do versículo 31. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, sabe o que? O reino de Deus. Meu irmão, todos nós ansiamos por um reino de justiça. Amém. Todos nós ansiamos por um governo que vai ser justo,
Esse é o desejo do nosso coração. Mas eu não queria te iludir. Talvez você olhe assim, olha para lá fora, a gente tem aquela tendência de achar que só a grama do vizinho que é bonita. A gente olha para outros países do mundo, não, nossa, lá nos Estados Unidos não tem corrupção. Só se lá não tiver gente. Porque se lá tiver gente, eu fico com a Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Talvez a economia seja melhor, alguns fatores, mas tem corrupção sim, meu irmão. Não há um justo, nenhum sequer. Tem sim, tem suborno sim, tem coisas ruins acontecendo sim. Está entendendo? Agora, o único governo justo que existirá na face da humanidade será Jesus Cristo. Ele sim. Aposte nele, vote nele. Está entendendo? Não vota no homem, não. Vota no sentido, não coloca sua confiança no homem, não. Você fala, nome A, B. Nós temos algumas preferências, né, de candidatos. Meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele sim será o justo governador, o justo prefeito, o justo rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? É isso que o texto está dizendo aqui. Olha, eu tenho que de fato ficar apercebido, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus vai ser a melhor coisa para nós, e nós participaremos desse reino de Deus, do reino de Deus, e deve ser de fato nosso foco. E ao mesmo tempo, o que o teu verso 34 vai dizer? Presta atenção aqui, verso 34. Enquanto isso, acautelai-vos por vós mesmos. Qual que é o cuidado que nós devemos ter? Para que não vos suceda. Aqui está falando para discípulo, irmão, não está falando para o mundo, porque o mundo já está imergido no pecado, mas está falando para servo e serva do Senhor. Para que não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do homem. Qual que é a exortação de Jesus aqui? Tomem cuidado. Sabe com o quê? Com o pecado. Tome cuidado com as orgias, com a embriaguez, com as preocupações deste mundo. Tomem cuidado. Sejam prudentes para não serem surpreendidos, porque ninguém vai escapar do dia do juízo. Amém, Jesus. Então tenha esse cuidado. Eu vou concluir dizendo do verso 36: vivam uma vida de vigilância. Essa é a exortação de Jesus para nós. Como eu disse no início, nem subestime, nem superestime, mas estejais vigilantes. É isso que o texto vai dizer. Vivam uma vida de vigilância. Como? A todo tempo, em oração. Sabe por quê? Porque quem vigia escapará da ira de Deus. É o que o texto diz aqui. Foi o que a irmã Cristina falou aqui na quinta-feira. Ela deu uma palavra aqui para a igreja, mãe, sobre esses acontecimentos. A senhora, Deus falou com ela, de fato é. Quem está vigilando vai ser absolvido, vai ser preservado. Mas quem não está vigiando, esse sim vai sofrer a ira de Deus. Esse sim vai sofrer as consequências da justiça de Deus sobre a humanidade. E quem se vigia se apresentará de pé na presença de Jesus. Jesus vai concluir esse sermão dele dizendo aí: olha, isso tem que suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, enquanto isso, queridos, vivam uma vida de vigilância. Certamente, daqui uns dias, o abastecimento do Brasil vai voltar ao normal. Nós cremos nisso, estamos orando para isso. Mas não é porque voltou ao normal que você vai ter que ficar achando que está tudo bom. Essa vigilância aqui é para sempre. Enquanto tivermos vida, estejamos vigilantes. Enquanto estivermos vivendo como cristãos, devemos estar vigilantes, porque a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, e ladrão não manda o WhatsApp dizendo que vai te visitar, não. Ladrão não manda mensagem dizendo que vai armar uma emboscada para você, não.
A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. E nós não sabemos, queridos, se Jesus vai voltar daqui 1 minuto. Nós não sabemos se Jesus vai voltar daqui 1 semana. Nós não sabemos se ele vai voltar daqui a 1 ano, talvez 1 século, ou até mesmo 1 milênio. Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei: estamos muito mais próximos da vida de Jesus do que ontem. Amém? E o cristão deve permanecer sempre vigilante na presença do Senhor. Então essas, queridos, são as exortações que Deus colocou no meu coração através desse texto, para que você e eu, como cristãos, possamos tê-las. Vou repeti-las. Quais são as exortações quanto aos acontecimentos proféticos? Em primeiro lugar, tirem os olhos dessa terra e vivam como cidadãos do céu. Deem testemunho. É isso que Deus espera de nós. Perseverem para serem salvos. Exultem, pois a nossa redenção está próxima. Tomem conhecimento de que o Rei de Deus está próximo. Vivam uma vida de vigilância. Amém? Essa deve ser a nossa postura diante de tudo isso. Que você possa ser exortado, e não somente ouvinte da palavra do Senhor, mas coloque isso em prática, meu irmão. Coloque isso em prática. Nós temos mais do que nunca orar pelo nosso país, orar pela nossa igreja, orar para que Jesus venha, para que a solução de todas as coisas aconteça, que é a vinda de Jesus. Aí sim teremos a solução de todas as coisas. Nós seremos redimidos, salvos. E aí, enquanto isso não acontece, proclamemos o Evangelho, para que o mundo também seja salvo. Essa deve ser a nossa postura como cristãos. Feche seus olhos nesse momento, curva a tua cabeça. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, porque nós temos a tua palavra. A tua palavra que não nos deixa enganados. A tua palavra que é a revelação quanto ao passado, presente e futuro da humanidade. A tua palavra, Senhor, que nos mostra as coisas que já aconteceram, que já cumpriram e aquelas que vão cumprir. Nós te louvamos por essa manhã, por sermos exortados pelo Senhor. Exortados, Senhor, sobre a postura que devemos ter diante dos acontecimentos que nos rodeiam. Acontecimentos que acontecem no Brasil, no nosso estado e no mundo, Senhor. Ó Pai, que tu possas, ó Pai, nos dar graça e sabedoria, para que possamos viver diligentemente, como pessoas que vigiam na tua presença. Que como pessoas, ó Pai, que tirem os olhos deste mundo e olhem para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como pessoas, Senhor, que de fato, Senhor, temam ao Senhor e mantenham-se vigilantes, independente das circunstâncias. Que possamos, ó Pai, exultar e alegrar na tua presença, porque a nossa redenção está próxima. O dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima está se aproximando. E a tua igreja que ela possa exultar na tua presença, se alegrar, celebrar e não entristecer com os acontecimentos, com os cumprimentos das profecias, mas se alegrar, porque essa profecia é para a igreja, de que o Senhor está voltando. E isso é uma notícia boa, não é uma notícia ruim, é uma notícia de exaltação, é uma notícia de glorificação, é uma notícia de redenção, é uma notícia da salvação que irá cumprir na nossa vida de forma plena e eterna. E nós exultamos no Senhor, ó Pai, nos alegramos na tua presença. Enquanto o mundo se entristece, enquanto o mundo, ó Pai, entra em depressão, ficam tristes e angustiados, a tua igreja ela exulta na tua presença, porque sabemos que o Senhor está no controle da história, sabemos que o Senhor está regendo esse país, esse estado e o mundo como um todo. É o Senhor que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós colocamos diante de ti a nossa vida, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, o teu povo estabelecido neste lugar, ó Pai. Que possamos ser guardados, protegidos e amparados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vira para o teu irmão aí e fala assim: se alegre, meu irmão, porque Jesus está voltando e a nossa redenção está cada dia mais próxima. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Irene.